Mabuhay, seja novamente muito bem-vindo e na nossa aula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma variação da base de combate. Então a gente já conhece a nossa base de combate, uma delas, né? A gente já falou sobre alguma delas, questão da posição avançada, posição recuada, quando que utiliza cada uma delas, em quais contextos, táticas e estratégias para essas respectivas bases. E eu quero colocar aqui apenas mais uma variação e falar um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de base. Então a base clássica de posição de combate que a gente tem é aquela onde eu coloco a minha base anteroposterior, a minha mão viva com a arma, se o meu agressor está armado, à frente, e a minha mão viva fica aqui quase como se fosse uma base de luta mesmo. Posso deixar ela com a mão fechada, posso deixar ela aberta, a ideia é que eu utilize ela, a minha mão viva, como uma forma de estar utilizando, enfim, para N funções diferentes, que ela não esteja armada no caso, que eu não vá utilizando com uma outra faca, um bastão, ou uma arma improvisada, ou algo nesse sentido, perfeito? Tem aí cerca de umas 9, 10 funções diferentes só para mão viva. Mas uma variação dessa base de combate é onde eu coloco a minha mão viva, a minha mão eu coloco no meu pescoço, dessa forma, e o meu braço e antebraço, eu trago ele à frente aqui do tronco, para ele servir como uma barreira, um escudo a mais para eu proteger. Porque quando a gente fala de combate com faca, a gente tem duas zonas, zona 1 e zona 2. Zona 1, nível de tronco, zona 2, pescoço, que são as zonas mais sensíveis a ataques com objetos perfurantes e cortantes. Então a ideia é que eu crie um escudo a mais nesse sentido. Então eu coloco a minha mão no pescoço, para dificultar ações no pescoço, e o meu braço, o meu antebraço vem à frente aqui do lado. Não adianta eu colocar ele aqui do lado, ó. Então aqui, eu tô de frente. Coloco a mão no pescoço, mas eu fico aqui, tá todo exposto, não adianta nada. Vou colocar ele na frente, para eu gerar um bloqueio a mais. Ah, Flávio, mas se eu for levar uma facada, alguma coisa assim, eu posso tocar o braço, a mão, enfim, cara, beleza. Melhor se tomar na mão, no braço, do que tomar no abdômen, no pescoço, certo? Não quer dizer que também vai necessariamente parar a faca, talvez não pare, dependendo do tamanho, dependendo da velocidade, dependendo da força, mas assim, é um a mais. Se você não quiser, não coloca, né? Como eu falei, é uma variação. A ideia é que você proteja, então você vai fazer o mesmo combate, só que você vai ter uma proteção a mais, seja no pescoço ou no tronco. E aí você vai estar movimentando, deixando a sua guarda mais fechada. Então se eu estou aqui, qual que é o ângulo mais aberto para o meu inimigo conseguir entrar? É aqui pela frente, levemente à minha esquerda. Se eu fosse canhoto, levemente à minha direita. Então aqui eu coloco a mão no pescoço, braço à frente. Então se eu olhar aqui de frente, ó, meu lado direito está bem fechado pelo braço da minha arma, meu lado esquerdo está bem fechado com o braço da minha mão viva. Então eu fico mais fechado, sendo mais difícil de ser atacado, então eu fico numa posição mais na defensiva mesmo. Tá? Essa é a ideia, que eu fique mais fechado. Se o cara for para entrar, ele que vai se ferrar aqui, porque eu vou estar controlando a distância e atacando de longe. A ideia não é eu ser tão ofensivo, a ideia é que eu seja mais defensivo. Essa é a ideia dessa posição, eu ficar mais fechado, me proteger mais. Desvantagem, justamente essa, você fica mais fechado, você fica mais limitado a se movimentar, você já não consegue utilizar a sua mão viva, então em movimentos como acelerar, bloquear, traumatizar, por quê? Porque a sua mão está presa lá no seu corpo para te proteger, então você ganha por um lado, mas perde pelo outro, aquela velha história do cobertor pequeno, cobriu a cabeça, descobre os pés, cobriu os pés, descobre a cabeça, aí você vai ter que decidir o que é mais relevante para você naquele combate, perfeito? Então essa é só uma variação. Praticamente todas as estratégias que a gente viu até hoje funcionam exatamente da mesma maneira, mas como falei, você vai ter algumas limitações. Então, por exemplo, no que você usava de aceleração com a mão viva, você já não vai poder utilizar a mão viva, você vai poder só utilizar da faca. Então eu posso estar aqui mais fechado, então se ele entra atacando por cima, eu vou ter que fazer só esse movimento. Se ele entra com uma estocada, eu vou ter que me limitar a esse movimento, certo? Não vou poder fazer movimentos mais amplos. Então eu vou ter que, por consequência, estar mais perto, certo? Quando eu podia ficar aqui, eu ganhava uma distância um pouco maior, aqui eu tenho que ficar um pouco mais perto, mas eu ganho uma proteção extra. Aí fica a seu critério, proteção extra ou uma
versatilidade maior de movimentações. Cada um aí enxerga suas vantagens dependendo do tipo de contexto. Em algumas situações eu prefiro estar aqui, em algumas situações eu prefiro estar aqui, em algumas situações eu prefiro estar aqui, enfim, não importa. O importante é que você consiga adaptar ela ao cenário adequado, beleza? Então, experimente essa variação, faça isso, coloque lá, experimente na frente do espelho, veja como é que você se sente nela. No começo vai ser desconfortável, sim, assim como toda e qualquer nova habilidade, mas conforme você vai treinando e aperfeiçoando, isso vai se tornando mais natural, perfeito? Forte abraço, eu te vejo amanhã, Mabuhay!